Opa, bom dia, tô chegando aqui no seu programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC. Tá começando a semana, meu amigo, hoje dia 19 de junho de 2017. Esse é o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e em toda a região. Você também acompanha através da internet no www.tvgrandebc.com.br ou através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional, Facebook oficial da TV Grande ABC. Nesta segunda-feira, para falar de tudo que vem acontecendo no esporte, sempre com os nossos convidados especiais, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa das Confederações, tem o esporte olímpico tendo seu local aqui com muito destaque no programa Hora do Esporte na TV Grande ABC, toda a cobertura do que ocorreu no final de semana, no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 do Campeonato Paulista, com as equipes do ABC sempre muito bem envolvidas. E eu já abro aqui apresentando os nossos convidados do dia desta segunda-feira. Está aqui à minha direita, Elton Branco, jornalista esportivo, grande amigo, está sempre por aqui. Bom dia, Elton, seja bem-vindo novamente aqui ao programa Hora do Esporte. Muito bom dia a todos os telespectadores do A Hora do Esporte. Bom dia a você, Luciano. Não vou estragar a surpresa do convidado, mas já estendeu o bom dia a ele também. E estamos aí de volta, né? Mais uma oportunidade. Vamos falar um pouquinho do futebol aqui da região também. Elton, vamos aquecer essa manhã de segunda-feira. Elton, que é o jornalista, um dos mais polêmicos que eu conheço. Ele gosta de dar aquela polêmica, mas como ele gosta de dizer também, ele gosta de falar a verdade. Eu falo a verdade. O pessoal fala, não, mas ele é muito polêmico. Não, a gente tem que falar a verdade, né, Luciano? Tá certo. E quem tá aqui também com a gente hoje é o Cauê Silva, jogador do Moreirense, lá de Portugal. Tá fazendo um belo trabalho, já há um bom tempo, atacante, e tá aqui hoje com a gente para falar no programa Hora do Esporte. Tudo bem, Cauê? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, bom dia a todos os telespectadores da Hora do Esporte, você, Luciano, você, Elton. Obrigado pelo convite, e só colocando que eu sou volante. Volante é verdade, ele atacante é volante mesmo. Chega bem ao ataque, marcou um dos gols mais importantes da história lá do Moreirense, né? Não, é o mais importante, né? O título que o time nunca teve, né? Verdade. Na história do clube aí, nunca tinha conquistado um título assim a nível nacional, diferente com os times grandes, e esse ano acabou acontecendo. O Cauê, fala pra gente um pouco da sua carreira, né? Você que tem base aqui no ABC, né? Morava em Ribeirão Pires, né? Nasceu em Ribeirão Pires e deu os primeiros pontapés ali no Santo André. Minha parte inicial aí foi no Santo André, ali, juvenil, aí juniores, profissionalizei no Santo André, e aí acabei depois sendo vendido aí pra Portugal em 2009, e aí foi quando, desde então, eu nunca mais voltei pro Brasil. Aí saí rodando o mundo aí. Legal. Passagens em países que são importantes, seu relato, né? Porque a gente até comentava aqui fora do ar, por exemplo, a sua passagem no Azerbaijão, que é um país que para muitos é um futebol desconhecido, mas a estrutura muito boa, principalmente para os atletas, né? Sim, lá fora a gente chama de mercado alternativo, né? Se você às vezes não está nos grandes centros ali, onde digamos que é a Espanha, a Itália, que tem a questão também extracomunitária, se você não tem o passaporte já dificulta. Então não é nem questão só de qualidade, tem outras coisas, né? E o Azerbaijão é um lugar que é desconhecido, mas acaba tendo uma boa remuneração, o clube tem boas estruturas assim, tal, para trabalhar. Eu, pelo menos, não posso falar nada de mal, disputar Champions League, Liga Europa, essas coisas, então fica nesse caminho aí. Você jogou também em Israel, né? Foi uma passagem rápida ali, foi uma fuga, assim, porque eu podia dizer assim que o Azerbaijão tem um nível financeiro legal, até de vida, mas a parte profissional não condiz muito, entende? E eu precisava voltar para um centro melhor, e aquela oportunidade saiu no Hapoel Tel Aviv, que é um time grande lá de Israel, e acabou acontecendo, mas foi uma passagem curta ali da janela de inverno, e depois eu voltei para Portugal. Vamos falar um pouco mais com o Cauê Silva sobre a sua carreira, sobre tudo que ele vem desenvolvendo lá no futebol português. Eu tive o prazer de conhecer bem próximo o futebol português quando estive lá no ano de 2013, e dá pra gente trocar algumas figurinhas aí nesse belo país onde ele está atuando hoje. Vamos falar de Copa das Confederações, meu amigo. Começou neste final de semana a Copa das Confederações Rússia 2017. E na abertura a Rússia foi bem, né? Venceu 2-0 a equipe da Nova Zelândia.
Camarões perdeu para o Chile pelo placar de 2-0, né? Até o Vidal acabou marcando gol, jogador importantíssimo aí do Bayern de Munique. E no clássico entre Portugal e México, muito se esperava de Cristiano Ronaldo, até foi bem, deu passe para o primeiro gol ali do Quaresma. O time do México, com o Chicharito, lá, jogador do Bayer Leverkusen, também foi muito bem. E hoje temos Austrália e Alemanha, os campeões mundiais, entrando em campo. O Elton, viu alguma coisa da Copa das Confederações? Aliás, essa Copa das Confederações que deve ser a última, né? A FIFA ainda não de maneira oficial, mas deixou claro que dificilmente irá permanecer com esse formato de Copa das Confederações, que é um campeonato alternativo para que o país consiga se preparar para o Mundial, consiga acertar ali as últimas coisas que estão erradas. No Brasil funcionou muito bem e agora essa experiência em 4 sedes lá na Rússia. Funcionou muito bem, é assim, né? A gente teve obra até praticamente durante a Copa, né? Então, na Rússia não está diferente, tem muita coisa atrasada. Então, enquanto não voltar para um grande centro da Europa, ou de repente Estados Unidos, Japão, vai ter dificuldade para as estruturas ficarem prontas dentro do prazo. Falando da Copa das Confederações, bom, a Rússia bateu no morto, né, do grupo. Não fala assim. Não, eu imagino... Assim. Não, aí vocês falam que eu sou polêmico. Aí eu imagino o nível do jogo que vai ser para decidir quem vai para a repescagem lá, Nova Zelândia e Ilha Salomão. Eu imagino quem é que vai conseguir assistir 5 minutos desse jogo. Vou falar uma coisa, Cauê, eu assisti ontem o jogo Portugal e México, me deu uma dó do Cristiano Ronaldo, véio, porque o cara tá acostumado a jogar no Real Madrid, a bola chega redonda para ele toca para alguém que vai dominar ela bem, vai dar uma jogada. Como a seleção portuguesa tá perdida, e não só a seleção portuguesa, a seleção do México, muitos erros de passe, não sei se você acompanha essa partida, mas assim, um jogo assim, tecnicamente, e eu esperava muito desse jogo, até falei, vou assistir México e tal, nível muito baixo, né, cara? Eu sou suspeito. Não vai cornetar os seus amigos lá, né? Lógico, né? A maioria, assim, que joga em Portugal, eu conheço ali. Mas a gente sabe, todos os portugueses sabem que o nível do Cristiano Ronaldo é acima da média. Então, agora eles falam, a Malta tem que acompanhar o ritmo dele ali. Ele que coordena tudo, né? Até assim na Eurocopa foi assim. Mas é um time que chega lá credenciado, né? Afinal de contas, não tá à toa lá. Afinal, cadê o Brasil? Cadê a Argentina? Não tá. Tá lá. Cadê a Itália? Não tá. Tá Portugal que ganhou a Euro, né? Então isso tem que ser destacado, né? Sim, sim. Cara, é o estilo deles de jogo, assim, eles não é uma equipe que vai dar show, são uma equipe de resultado. Na Eurocopa foi desse jeito. Lá em Portugal tem o Pepe, né? Que é um brasileiro naturalizado. Tem outras... Teve o Deco, né? Durante muitos anos. Já pintou ali para algum conhecido? Você já ouviu alguma história quanto a isso aí? Agora recente assim, que eu me lembre de alguém que... Não, agora recentemente não. Uma porque eles estão com uma safra boa de jogadores mais novos aí, que tem 21, a seleção sub-21 deles é forte. Boa. Se eles estão no Mundial, se não estou enganado, né? Tem amigos meus lá e para futuro eles têm uma safra legal aí, sub-21. A equipe do Moreirense, que lógico não é entre as principais, né? A gente destaca Benfica, Sporting e o Porto como as principais equipes de Portugal, sempre favoritíssimas, mas tem um trabalho muito sério, né? Uma estrutura dentro daquilo que a gente, principalmente quando comparado ao Brasil, num nível de grandes equipes, né? Hoje a gente tem aí um Corinthians, um Palmeiras com uma estrutura que evoluíram, mas até outro dia, só a gente lembrar, né? Coisa de 6, 7 anos, o Corinthians treinava no Parque São Jorge, era aquele mesmo vestiário que há muitos anos era utilizado pelo time, enfim. Lá em Portugal tem uma condição, pelo menos, de treinamento melhor, né? Eu vou ser sincero, agora falando de ser polêmico, mas assim, a visão que muita gente tem da Europa é que tudo é uma maravilha, entende? Assim, a questão da Europa são as facilidades para tal, eles te dão o acesso, e nem tudo que vocês acham que o Brasil não tem, é por isso que eu comparo com os pessoal, o Brasil tem qualidade pra caramba, a primeira divisão do Brasil é um campeonato muito forte. Não tem no mundo inteiro. É que lá fora eles não acompanham muito porque eles estão lá, eles precisam acompanhar espanhol, italiano, porque o estilo de jogo não agrada, é isso, entende? Não é porque, mas a estrutura, se eu achar que todo clube tem estrutura em Portugal acima da média, isso a gente tem acesso, entende? Nós temos acesso às coisas, ou seja, tem sempre campo de treino, tudo, mas nem todo clube tem centro de treinamento, essas coisas também não é assim. A maioria, em Portugal, eu falo pra você que a maioria também não é assim não. Tirando os grandes ali, Guimarães, Braga,
E aí o pessoal vai estar se erguendo agora, mas a questão é estável, entende? O clube é muito organizado. Pode isso? Pode. Não pode, não faz, entende? Tivemos um acidente muito sério em Portugal nessa última final de semana, né? É uma região que você conhece ali, onde ocorreram os incêndios? Eu vi, eu tava acompanhando na internet, o pessoal colocou muito na internet, eu vi lá. Mas é um pouquinho longe de onde eu vivo. Mas nessa época de verão em Portugal, a questão de fogo, essas coisas aí, a questão agora é que morreu muita gente ali, né? Acabou acontecendo esse... Ontem, inclusive, Portugal entrou de luto, né? Os jogadores ali, todos tocados. E Portugal é um país que tem uma relação humana muito grande. Eu até brinco, assim, eles são muito próximos ali deles, né? Mas eles têm um grau de tolerância muito pequeno, né? Eu lembro que estive em Portugal em 2013 e passei ali com um carro que alugamos, né? Com motorista. E aí estava com mais 2 pessoas tal, dentro do carro, e aí passou naqueles prédios bonitos ali de Lisboa, aquela parte da Lisboa alta. E aí uma pessoa que estava comigo no carro falou, nossa, prédios bonitos, né? Deve ser tudo tombado. Aí o motorista, não estou vendo nada cair aqui. Tipo, aí eu fui aí eu estava ali do lado do estádio do Benfica. Aliás, a gente foi muito bem recebido pelo diretor, acho que era Ricardo alguma coisa, me foge o nome, mas enfim, toda a estrutura ali nos apresentou. Eu tive o prazer de viver ali, né, dentro do estádio, tanto do Benfica como do Sporting, de conhecer e tal. E aí, bem em frente ali tinha uma lanchonete, alguma coisa ali, uma doceria e tal. E aí uma pessoa que estava com a gente também pediu pastel de Belém. Eu queria esse pastel de Belém e tal. E aí o atendente assim, quer o pastel de Belém, você vai até Belém, porque isso aqui é pastel de nata. Pastel de Belém é só em Belém. E a gente aqui fica, o pessoal lá é bem... Isso que é em Lisboa, né? Se for no Porto, eles já são... Tolerância zero? Eles são grossos. São boas pessoas, mas são grossos. Vocês têm que se adaptar. Inicialmente, assim, todo mundo fica... Aquela coisa do brasileiro, de chegar, opa, e aí e tal. Não. Vendedor, não tem essa não. Você quer comprar, quer. Não quer, tchau. É desse jeito assim. E a resenha lá no vestiário, é a mesma daqui ou é diferente? Assim, tem aquele papo? Tem. A resenha tem, mas a todo lugar tem, né? E tem muita africana, né? Aí a africana aí anima. Aí dá uma animada. É animada, tipo, é estilo brasileiro, né? Só quer dançar e palhaçada, assim. Mas o vestiário, assim, né, nesse ritmo... porque tem muito brasileiro, tem muita cultura nossa ali, eles gostam da gente, assim, dos brasileiros e tal. Então, dentro do vestiário, a resenha rola. Legal. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada neste final de semana. Muitos jogos. O Corinthians segue líder. Ontem empatou um empate estranho diante do Coritiba. Vamos aí passar os jogos deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Já abrindo, né, com o empate entre Coritiba e Corinthians 0-0. O gol anulado do jogo. Estava em condição legal, o juiz anulou, enfim, teve problema também com torcedores lá antes do jogo. A gente lamenta aí mais um fato de violência no futebol. Outras partidas, no sábado tivemos Santos e Ponte Preta, aliás, estive, né, no Pacaembu narrando esse jogo. Um jogo muito bom, viu? Normalmente 0-0 é um jogo chato, tal, mas foi um jogo muito bom, oportunidades dos dois lados, mas ninguém marcou. Santos 0, Ponte Preta também 0. Na sequência do Campeonato Brasileiro, clássico 2-2 entre Flamengo e Fluminense, popular Fla-Flu. O Fluminense vencia até os 49 minutos do segundo tempo, quando o Trauco marcou o gol de empate da equipe do Flamengo. Também tivemos o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que não ganhava de ninguém, foi ganhar do São Paulo exatamente no Morumbi. Importante resultado aí, e o Atlético Mineiro respira, sai da zona de rebaixamento, e o São Paulo segue o seu calvário, um no cravo, outro na ferradura. Está complicada a situação do técnico Rogério Ceni, com direito a mais uma falha do Lucão. E um corte do Rodrigo Caio de forma bem estranha, e às vésperas da partida estava confirmado, estava concentrado, de repente não foi para o jogo. Não sei não, hein? Não sei não se tem alguma coisa nisso aí. Vamos seguir com as outras partidas do Campeonato Brasileiro. O Bahia recebeu o Palmeiras, perdeu 4-2, importante vitória do Verdão aí, que agora que venceu, aí já tem gente falando, agora sim era Cuca, agora sim o time se reencontrou o futebol. Até outro dia era o Cuca também, o técnico, e o time não estava bem. Mas enfim, quando ganha, tudo fica uma maravilha. Na sequência do Campeonato Brasileiro, tivemos o Botafogo
vencendo a equipe da Chapecoense fora de casa. Importante resultado, 2-0 lá na Arena Condá, com um gol do Rodrigo Pimpão, meio que sem querer, mas vale 2-0 para a equipe do Botafogo. E temos ainda na sequência do Campeonato Brasileiro a derrota do Sport Recife, 3-1 diante do Vitória, jogo que ocorreu na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco. E também tivemos ontem, aliás, fechando, né, a rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que enfrenta a equipe do Grêmio hoje à noite no estádio do Mineirão, 20 horas. Lembrando que o Grêmio, caso venha vencer o Cruzeiro, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Temos os gols aí do jogo Palmeiras e Bahia e também do Atlético Mineiro e São Paulo. Vamos colocar para a galera comentar aqui, olha lá, Elton. Olha o Bahia, ó, o Fernando Praz salvando e tal. Bahia e Palmeiras. Palmeiras volta a vencer e convencer, meu caro Elton Branco. Jogou muito bem, né? O Bahia, que vinha numa campanha de certa forma surpreendente. Bahia, que segundo Anderson Fattori do Diário do Grande ABC, será uma das 4 equipes que vai para a Libertadores. Mas eu acho que só se for para assistir, né, a Libertadores com os outros times brasileiros jogando. Mas, de qualquer forma, como eu ia concluir o comentário, o Palmeiras ganhou apenas do Bahia, né? Vamos com calma, ainda tem muito que acertar o Palmeiras, mas tem tudo para brigar lá na ponta. Ô, Cauê, dá para acompanhar? Férias é férias? Quem gosta de futebol sempre dá pelo menos ali uma pescoçada. Então, nas férias eu dou uma sossegadinha, não vou mentir não. Mas alguns lances de alguns jogos assim eu tento acompanhar, sou amigo de alguns jogadores aí, nos clubes que tem aí no Corinthians e tal. E aí eu dou uma acompanhada e pra ver, às vezes vejo os resultados, vejo os gols. Esse Palmeiras aí que badalado, né? Patrocínio forte e tal. O pessoal comenta lá em Portugal sobre. Quase não chega lá. Os jogos portugueses assim não comentam muito não. Somos nós brasileiros que sempre ficamos atentos, né? Como eu disse, a gente tem amigos aí nos clubes, a gente acaba acompanhando, né? A gente sabe que o Palmeiras está com uma equipe bem qualificada e tal. Tem muitos jogadores, até não entendo muito onde está tanto espaço e onde cabe tanta gente aí, que eles contratam todo dia, contratam alguém. E aí, sei lá, e acaba não tá numa fase tão boa, mas tem qualidade. Esse gol do Keno aí, ele pegou, vou falar uma coisa, hein? Esse aí é lance. Capricho, hein? Teve gente lá no Palestra Itália que depois desse gol já queria até que ele fosse convocado para a seleção, viu, Elton Branco? Eu acho que já dá para ir pro DVD. Esse golzinho aí já é mais um. DVD faz milagre, né, Cauê? Fala aí. DVD, você olha aí, o DVD transforma o cara num gênio, né? É normal, né? Tá lá pra isso, DVD é feito pra isso. Eu tenho uma tese que eu brinco com alguns amigos, né? Que para quando você vai avaliar DVD, ó, já vou até dar essa dica, viu, Cauê? Se eu for fazer um DVD um dia, tem que colocar várias jogadas de uma mesma partida. Porque o cara que fica assim, ó, um lance de uma partida, aí o DVD corta já outro lance de uma partida, os caras falam, pô, o cara só fez um passe certo a partida inteira. Então o DVD, quanto mais lances da mesma partida, o pessoal olha com mais atenção. Viu, Luciano? Eu trabalhei por muito tempo com a edição aí de verdade, de DVD. O Cauê, até uma grata surpresa ele ser convidado do programa, porque eu trabalhei no Santo André, né? Porque ele era juniores lá. E quando depois de um certo tempo, eles pediam um jogo inteiro do atleta e o DVD. Porque ele analisava o jogo inteiro, a postura dele tática, se ele realmente participava do jogo. E, claro, o restante do DVD para ver as outras jogadas. Porque um lance só você dá pra enganar, né, Cauê? Mas hoje em dia tem essa questão de scout aí, que tem uns programas de scout aí, não tem como fugir, né? Mais não. Não tem como você tá fugindo daquilo que eles podem ver. A realidade hoje em Portugal, ela é muito parecida em relação a essa coisa de gente que está atrás produzindo vídeo, gente que está atrás de repente oferecendo o que tem aqui é roupa para atleta, é relógio, é não sei o que para atleta, é não sei o que para boné, não sei o que para jogador em programa tal. Tem esse comércio assim que ele corre paralelo ao futebol lá também? Não, tem. Isso acho que é no mundo do futebol, não tem como fugir disso, né? São as oportunidades, né? E pronto, em Portugal não foge muito a isso não. Aqui não tem muito, eu vou falar que não tem esses programas esportivos que nós temos aqui, assim, não tem uma safra pra lá, pra cá, não tem muito não. Lá entrevista, qual é a sua rotina de entrevista lá no Moreirense? No nosso clube, por exemplo, é difícil, porque Portugal, assim,
eu sempre falo isso aí, eles ficam meio na raiva quando eu falo isso, mas é uma coisa meio monopolizada, entendeu? O futebol europeu é monopolizado. Você pega ali na Espanha, o Real Madrid e o Barça fazem 90 e tal pontos, e os terceiro colocados, que seriam o Sevilha aí, que tem qualidade, faz 60. É absurdo. É um absurdo, é igual em Portugal, entende? Por isso que até quando a gente ganhou o título foi uma coisa diferente, que a gente acabou ganhando do Porto, do Benfica, do Braga. Que aí você vai jogar 10 vezes com os caras e na maioria das vezes você vai perder porque a torcida dos caras é maior e tal, é muito diferente. E tem também o lado que a gente comenta muito aqui no Brasil em relação à arbitragem, que na dúvida sempre vai pro grande. Não tem jeito, né? Não tem jeito, isso cara. É mundial, né? Não tem como, lá em Portugal é difícil, velho. É mais difícil jogar, por isso que eu acho que tem muitos jogadores que vão pra Europa, assim, jogadores top, tipo o André foi pra lá, não jogou, o André. Tá, aí voltou pro esporte, aí joga, legal. Aí o Elias já tentou 3 vezes. E, por exemplo, aí o Elias tá no Corinthians e eu acabo todo num time pequeno, mas, por exemplo, ele não rendeu, não conseguiu render. Você é volante, a mesma falta que você faz não é pro volante do time grande, por exemplo. Isso é fato. O Neto, até que joga comigo, jogou aqui no São Caetano, o Neto foi expulso 2 vezes. Até a gente entendeu, mas depois na outra sequência, né, 15 minutos de jogo, já tomou um vermelho pra uma entrada e ninguém entendeu. E aí tem uma entrada, a gente contra os Benfica, o Luizão quase acabou com o tornozelo do meu amigo, ficou com uma marca aqui, né, tal, por trás, era vermelho, todo mundo falou. E é assim, velho, aí tipo, passa, dá um tal, teve uma briga a gente com o Benfica, o cara deu um soco no nosso jogador, no Diego Ivo até, deu um soco no estômago dele, que a gente ganhou deles, eles ficaram nervosos. Nesse jogo até, eles ganharam de 1-0 da gente, se eles perdessem, eles perdiam a liderança. E deram o soco, agrediu, aí deu um rolo lá, mas o cara jogou, aí passei suspenso agora, entende? Eles podem punir já direto, demoram pra punir, é diferente. Né? Não tem jeito, né? Essa coisa de a camisa. Portugal hoje é uma opção. Outro dia eu estava lendo uma entrevista, né? Até de uma grande revista aqui do Brasil, que tem sido o destino de muitos brasileiros, né? Que tem buscado não só oportunidade no futebol, mas até em outros esportes, futsal, voleibol. Como é que está esse mercado lá? Já que Portugal passa, né, por uma recessão, assim como o mundo, né, como a Europa passa por uma recessão. A diferença é que quando você compara ao Brasil, o pouco que você ganha em Portugal é vezes 4 quando você vai querer gastar aqui, ou investir aqui. Hoje é uma boa opção, você tem visto também muitos brasileiros indo para lá buscando uma oportunidade de vida? Nossa, muito, né? Eu sempre falo assim, né? A gente não pode ficar, muitos meus amigos falam, mas ganha em euro. Eu falei, eu gasto em euro. Gasto em euro, esquece isso daí, eu sou morador, eu moro lá, não sou turista. É diferente ser turista e você ser morador. E no caso aí você pega ali uma pessoa que, sei lá, com pouco salário consegue ter acesso a muita coisa, por isso que o pessoal acaba indo pra lá, até jogador mesmo. Se você tem jogador de qualidade que não tem uma remuneração tão top como o jogador brasileiro, sei lá, mas só que acaba tendo muito mais coisas, assim, o acesso à qualidade de vida, entende? Acho que é isso que faz a diferença no Brasil. Família, lá em treino, período, volta pra casa. Entendeu? Não tem muita viagem longa, vamos supor, nada de futebol assim. E envolve muita coisa, né, velho? Segurança pro teu filho, escola, saúde, tudo isso. Treinamento todos os dias lá, como é que funciona? A gente treina todo dia, normal. Mas só que um dia na semana, só 2 períodos. Não tem uma filosofia de muito treino físico. É diferente. Aí dá pra dar aquela... o Brasil... Tem muito brasileiro que vai pra Europa, não só pra Portugal, mas vai pra Europa de maneira geral, e eles dizem que até procuram fazer um trabalho de fisioterapia, um trabalho de ginástica separado por conta desses, né, de não ter essa quantidade de treinamento. Você vê essa necessidade também lá? Vejo. É para cada um, mas eu, por exemplo, faço. Todos os lugares, tirando a Romênia, que o pensamento é meio retardado ali, porque os caras são filosofia meio russa, soviética, então aí treino físico é Rússia, Ucrânia, esses lugares aí esquece. É treino físico de maluco. Não precisa tocar na bola, o negócio é... Agora, nos outros lugares tem filosofia, porque vieram da escola de Mourinho, pra eles à frente deles é isso, o Guardiola tá ali do lado, então a filosofia deles, e funciona, velho, vou ser sério, funciona, a gente só faz um complemento. Na Europa é difícil os tops assim fazer um trabalho físico e não sei o quê, e não tem tanta lesão assim, é isso que eu entendo, entende? Que o Brasil treina pra caramba e tem lesão direto. Vamos falar da natação de São Bernardo do Campo. Na última semana tivemos aí um grande evento em São Bernardo do Campo, os kits que foram entregues aí a todas as crianças, o prefeito da cidade, também o secretário de esportes de São Bernardo aí, o projeto Nadar, que atende 240 crianças de 7 a 12 anos, o pessoal de São Bernardo aí incentivando
incentivando a prática esportiva. Parabéns aí, obrigado pelo material que foi enviado pela comunicação da Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, trabalhando para, sem dúvida nenhuma, trazer um pouco mais de qualidade para as nossas crianças. Ô Elton, o futebol, a gente, né, questiona um pouco dessa catimba do brasileiro e tal. Na Europa não tem isso, né, cara? Você vê que pelo menos bem menos do que tem aqui de cair, né? Isso é uma coisa que a gente até comenta durante as transmissões, que é meio irritante aqui do brasileiro, né? Aqui é muito comum, a hora que o cara vai ser substituído, ele vai até o meio de campo, cai lá no meio, pra máquina entrar, e aí vai lá 2 minutos e o cara dá 30 segundos de acréscimo aí no final do tempo e tá tudo certo. Nos seus tempos de técnico aí no futebol amador, você também deixava jogador seu aprontar dessas, não? Se eu deixava ele cair? Ou você mandava ele cair ainda? Não, ele caía porque queria, né? Ah, tá. E você que mandava, segura. É lógico, Aí, tá vendo? Tá vendo? Ó o treinador, cara. Cauê, essas catimbas não tem lá não, né? Tem, né? Menos do que aqui. Não, tem menos. Isso é verdade. Os times grandes, esses caras, eles é diferente. O ritmo não adianta falar pra mim que é igual, é diferente. É de velocidade de jogo, falta, segue, bate rápido, não tem muita essa coisa não. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente pra ele. Manda. O jogo tá 1-0. Final da Copa lá. Aí ele vê a plaquinha que ele vai cair. Você vai cair no meio de campo ou não vai, Cauê? Cai 3 vezes já. no jogo... Aí eu pergunto, o treinador precisa pedir? De nada. A final do Moreirense, você marcou o gol, foi no final do primeiro tempo, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo. E aí teve o segundo tempo inteiro. Como é que foi? Aí chegou uma fase ali que era bola pro mato. Chutando qualquer lado. Não tem essa não. Todo mundo com cãibra. Todo mundo fechadinho, bola pro mato, cãibra, assim, te caiu, meu goleiro caiu umas 5 vezes. Lá os brasileiros são todos titulares? No meu time, o Diego Galo, o Nildo tava jogando, depois o Jander não, o Neto sim. Acho que a maioria, o Diego Ivo jogou só o final, não é? Lá titular. Pode ter vários brasileiros? Brasileiro tem essa, é livre, né? É o passaporte. Porque nós somos colônia deles lá, então não tem essa restrição. Então, se cada um caísse uma vez lá, acabou o jogo, né? Acabou. A questão é que eu sou mais volante, né? Normalmente eu bato, não apanho, né? Então, e aí não tem como dar ele deixava os caras caídos no chão. É verdade, né? Zagueiro, né? Também meio campo, o pessoal do ataque mais que dá aquele migué, né? O goleiro de vez em quando dá aquela segurada. Pra repor, né? Tá certo. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no programa Hora do Esporte, com mais do esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e em toda a região. É rapidinho. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer.
Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALI já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. Legal, estamos de volta aqui no programa Hora do Esporte, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região. Você também acompanha através da internet no www.tvgrandeabc.com.br ou pelo Facebook, nas redes sociais, através do facebook.com/seu canal regional, Facebook oficial da TV Grande ABC. Lembrando, toda a programação da TV Grande ABC, você acompanha todas as informações do esporte, muita informação, muito jornalismo, a partir das 17 horas com Marcos Savoy, depois às 19 horas com o Maurício Sanches no ABC Negócios e a partir das 19 horas e 30 minutos com Amanda Sinac e Leandro Amaral com o Grande ABC Notícias. Todas as informações, hoje uma agenda especial direto de São Bernardo do Campo, nosso departamento de jornalismo está lá ao lado do prefeito Orlando Morando e com certeza vocês terão todas as informações aí ao longo da nossa programação, tá certo? Hoje tem jogo do São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, o São Bernardo Futebol Clube que joga hoje. O Esporte Clube São Bernardo jogou no final de semana. Hoje tem São Bernardo Futebol Clube jogando contra o Inter da cidade de Lages, Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 20 horas e, evidentemente, todas as informações, o resultado amanhã para vocês. Lembrando que o São Bernardo é líder do seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série D, vem de derrota, é verdade, na última participação, mas ainda lidera com 3 vitórias e apenas uma derrota. Vem fazendo um bom trabalho na Série D, né, o Elton? Fazendo uma boa campanha, jogo importante, vale até a liderança, né? Porque o Inter de Lages tem 6 pontos, tá 3 pontos atrás do São Bernardo. E um empate ou uma vitória já garante a classificação do Bernô para a próxima fase, Luciano. Tá certo. Vamos falar também sobre a segunda divisão. Temos os jogos da segunda divisão do futebol de São Paulo, envolvendo as equipes do ABC. Todos aqueles que atuaram neste final de semana prolongado, de feriado prolongado aí. O Esporte Clube São Bernardo, vamos aí com as imagens para que a gente possa acompanhar tudo o que ocorreu pela segunda divisão do futebol de São Paulo. Tá no jeito aí, ô Jota? Daqui a pouco a gente vem aí com a segunda divisão do futebol de São Paulo, aqui com as equipes, né, da segunda divisão do Campeonato Paulista. Ô Cauê, fala uma coisa pra mim, lá no Moreirense, né, você já atua, vai agora pra essa segunda temporada, né? Vamos na segunda temporada no Moreirense. Qual a classificação que vocês ficaram esse ano? Pô, a gente ficou pra cá até a última rodada, cara. Nós ficamos... São 16, depois o título foi só ressaca, só foi festa. Bem isso. Foi bem isso.
Foi bem isso, a gente tinha qualidade, a gente nunca perdeu. É engraçado que a gente era tipo Robin Hood, né? Nós roubávamos dos grandes, que é uma dificuldade, ganhamos do Porto, do Braga, nos jogos difíceis, jogos que era só a gente ganhar, que a gente estava livre, nós perdíamos e tal, e foi difícil. Ganhar do Sporting, do Porto e do Benfica lá em Portugal é um negócio que rende semana aí de tranquilidade. Imagino que vai na padaria, todo mundo, opa, e aí, como é que tá? É uma felicidade diferente, né? Na história, acho que, se eu não estou enganado, quando nós ganhamos do Porto lá no primeiro jogo, para da Liga, nós ganhamos de 1-0, acho que na história do Moreirense nunca tinha ganhado do Porto, pra você ter noção. Então eu sou em 4 anos, é meu 4º ano em Portugal, eu só tinha empatar, nunca tinha ganhado de nenhum. E esse ano a gente ganhou só não ganhou do Sporting, esse ano. Mas todo jogo parelho, a gente perdeu de 3-2 e tal, mas foi tudo jogo bom. O Benfica realmente é uma força absurda, né? Como popularidade, como mídia, como negócio, como tudo isso. O clube é na Europa, né? O clube na Europa é super reconhecido. O Porto também, mas o Benfica acaba sendo um Corinthians, digamos assim. Um Corinthians, um Flamengo aí. Vamos agora sim com a segunda divisão do futebol de São Paulo, os resultados deste final de semana. O Diadema perdeu mais uma, 2-1 diante do Osasco, perdeu em casa, situação bastante complicada da equipe do Diadema. Lá no Nicolau Alaion, no estádio do Nacional, o Barcelona perdeu para o Sport Clube São Bernardo, que segue fazendo uma bela campanha, e o Mauaense ficou no empate 1-1 com a equipe do São José. Aliás, Mauaense que terá aí um lançamento de um vídeo, de um livro com a sua história no próximo dia 10 de julho, com total cobertura da TV Grande ABC. Elton Branco, o Sport Clube São Bernardo, olha, nadando de braçada nessa segunda divisão. O Cachorrão começou bem, tem que fazer uma boa campanha. Depois vem uma fase duríssima desse campeonato. Hoje o campeonato aí está muito enxuto. Antigamente esse campeonato chegou a ter quase 50 equipes. Era realmente muito difícil para sair aí da segunda divisão e subir por uma Série A3. É oportunidade para o São Bernardo fazer uma boa campanha, teoricamente pegar adversários mais fáceis na próxima fase e tentar subir aí e voltar para a Série A3. O Bernô hoje faz uma boa campanha, né, na Série D, mas o São Bernardo que dizem que é o legítimo, né, o Cachorrão, o mais antigo. O mais antigo, aquele que... muita tradição lá em São Bernardo. E olha, quando joga os dois, sai faísca. Rivalidade, né? A rivalidade é muito grande. Ô Cauê, as divisões de baixo, né? Segunda, terceira divisão em Portugal, como que é o nível? Você acompanha alguma coisa? Lá tem futebol também, como a gente brinca aqui, né? Não amador, mas o varziano, tem também? Isso aí você acompanha? Tem. A gente acaba nessas taças tem a Taça de Portugal, que seria uma Copa do Brasil, a gente acaba enfrentando essas equipes mais baixas e eles dão valorizado, a gente consegue estar contratando um jogador. No meu time tem uns 2, 3 que saem de uma eles falam segunda B, que eles chamam lá, que seria uma série C, assim. Mas é profissionalizado? Sim, os jogadores têm salário? E depois tem a outra divisão que é abaixo da segunda B, que eu não lembro, que eu não acho que se chama CNS, se eu não tô Campeonato Nacional de Sênior, só que eles são meio malandros, eles colocam acho que a Bezinha também é assim, né, se eu não tô enganado, de ter um limite de idade. Isso. E lá, pra molecada que sai do Júnior lá é legal, porque lá o Júnior deles é até sub-18, entendeu? Não é sub-20, é sub-18. Então, aí limita, eles já vão ali pro profissional e ficam ali. É muito engraçado, da noite pro dia você vê um moleque que tava, nossa, ele tava ali mal, e aí tá jogando a primeira divisão do Campeonato Português. E aí nos jogos dessa Copa entra aqueles jogos que você pega aqueles vestiários acanhados, como é aqui no interior de São Paulo, enfim. Bem isso. Você vai jogar, já joguei jogo e fala, nossa, não, a gente não vai jogar nesse... E aí acaba indo pros pênaltis com esses times aí, porque você não consegue estar jogando. É totalmente diferente. 11 atrás, bicuda pra todo lado. Pequeno e... bola quicando. Na Taça de Portugal é difícil um Porto, esses caras aí chegar a atropelar todo mundo. E às vezes tem... sei lá, 500, 400 torcedores no estádio, mas faz mais barulho do que... Mas eles são chatos, velho. São assim, a maioria dos clubes lá, assim, é muito... Você pega no Guimarães, que é o Guimarães e o Braga, só que tem bastante gente. Depois, o Marítimo, que é na Madeira, que tem bastante, mas no torcedor, o resto é tudo espalhadinho, um pouquinho. O Cauê, a gente teve ontem lá no jogo Corinthians e Coritiba, e recorrente, né, nos últimos anos, infelizmente, essa briga de torcida e tal. Em Portugal, como é que rola muito isso? Tem ainda esses negócios de confronto? Sei que todo lugar onde exista paixão, onde existam torcedores, onde o cara toma uns Guaraná a mais, o cara fica um pouco mais valente, mas lá em Portugal tem isso também?
Ah, tem. Mas é bem pouco, vou ser sincero. Tem mais uns jogos aí, sei lá, Benfica Sport, alguma coisa assim, jogo Benfica Porto. Se eu falar que ocorre, mas você vê criança no estádio, vê mulher, vê tudo, velho. Não... Qual o grande rival do Moreirense lá? Você tem? A rivalidade com a gente ali seria o Guimarães, né? Na verdade, imagina que nós somos uma Portuguesa Santista e o Vitória de Guimarães é um Santos. Então nós estamos um do lado do outro, 5, 6 quilômetros de diferença. Até eu moro em Guimarães, na cidade deles, então a gente sai ali e aí quando joga ali entre nós, o nosso presidente já foi presidente dos caras, do Guimarães. E aí sai uma faísquinha. Já aí dá briga. O material esportivo lá que vocês utilizam é de alguma grande marca? Porque na Europa, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, às vezes você chega até a 4ª divisão com as equipes usando um material bom, né, de uniforme, até uma qualidade boa. Aqui no Brasil, você vê times aí já da 2ª divisão, principalmente do Paulista, já com uniforme quase que amador. É bem complicado essa coisa de material esportivo no Brasil ainda. Exceção a 1ª divisão e 2ª do brasileiro, mas de campeonatos estaduais é bem mais complicado, né? Não, lá até no meu clube, na verdade, nós usamos uma marca portuguesa lá, que seria, sei lá, tipo, aqui tem outras marcas também brasileiras. Uma topper, assim. Né, de topper, pênalti, assim, mas que tem qualidade, entende? A gente, mas lá todo mundo tem acesso à qualidade, material e tal. Tem muita marca que é da Espanha, que é conhecida lá na Europa. E a gente tem, nisso aí de material assim, a gente não pode falar nada não, de acesso. Nenhum clube que eu tenha jogado, nem no Azerbaijão, que nós éramos Adidas, era, tipo... É bem diferente do que você usou aqui, né? Aqui você só atuou no Santo André ou você jogou outra equipe? Eu passei e fui emprestado pro Corinthians Alagoano. O Corinthians de Caicó? Eu já conheci esse time. Corinthians Alagoano. Depois eu peguei e eles... O Santo André era Série A nessa época. Aí fui pro Gama, pra Série C do Gama, jogar Série C lá, contra a minha vontade. E aí fiquei lá um pouquinho só e já vim embora. Aí o pessoal queria me utilizar na Série A do brasileiro, na época era o Sérgio Guedes. Eles queriam me utilizar, eu tinha ido bem lá nos empréstimos que eu tinha feito. E aí eu também, mas não queria muito. Também falei, eu tô de saco cheio já também. E acabei sendo vendido. Depois que eu voltei uns 3, 4 dias aí, teve uma reunião, eles me venderam para Portugal. Quanto tempo você tá fora do país? Cheguei lá em 2009, né? Então são 8 anos. 8 anos rodando. Legal, já deu para fazer um pé de meia? A gente tenta. Vai juntando, né? A gente tenta. Vai juntando. Não, mas eu acho que é gratificante, porque de repente aqui no Brasil você não teria essa quantidade, não só de oportunidades, lógico, tanto a parte financeira, que é importante para todo mundo, mas também a parte cultural, né, cara? Você está vivendo ali, acho que você já teve o prazer de, não sei se você viaja à Europa ali, de repente, de férias, tal, você tem acesso a coisas que de repente aqui no Brasil você não teria, né? Não, isso aí é fato. A questão de clube, assim, eu acho que é questão mais de como é visto, né? No Brasil, eu acho que a concorrência é muito grande, entende? Acho que é isso que dificulta. O Elton sabe que tem amigos nossos aí, a oportunidade vem pra um como não vem pro outro, depois o cara tá muito alto, é igual eu brinco com o pessoal fala, quando você volta do Brasil, eu falei, pô, voltar eu volto, mas e o receio? Você faz 2, 3 jogos, o treinador vai embora, aí já muda tudo, no Brasil é 40 jogadores no elenco, lá na Europa não rola isso não. Então essa estabilidade assim, de trabalho que é mais difícil, e lá tem essa estabilidade. E a questão de cultura, acho que é o que mais é válido, né? Na Europa, assim, eu acabo sendo viajando, assim, sempre. Salário atrasado, essas coisas que a gente ouve o tempo inteiro falar aqui no Brasil. Como é que é lá? Depende, assim, em Portugal, eu não vou mentir, eu joguei em lugares que atrasam salário, mas assim... mas é diferente o jeito que você pode cobrar, entende? Você vai receber o seu salário e está atrasado, dá 5, 6 meses, eles te pagam, ou você não recebe o salário, mas você recebe muito prêmio de jogo. Então você vive do prêmio, aí depois o cara te paga o salário, quando paga, tá devendo 3 meses, o cara te paga 2 ou paga 3, entende? Assim. Mas não teve nenhum país que você saiu e deixou o pessoal ficou devendo? Na Romênia eu saí na justiça. Mas aí foi outra coisa, né? Porque tinha questão... é muito difícil, é um país ditador e tal, é time de dono. Quando eu falo que tem dono, né, quando é só uma pessoa que manda na grana, se o cara quiser amanhã fechar as portas e dar risada da tua cara, ele vai fazer, entende? Isso tem muito na Rússia, no Catar, né, nesses lugares assim, tem muito isso. Esse aí é o gol que você marcou, o gol da final?
Fala como é que foi a festa dessa galera aí. Olha o Diego Galo aí, ó. Aí ficou de costas ali, não quis ver, né? Esse aí é o Diego Galo. O Galo falou, pô, pelo amor de Deus, vai lá, marca esse gol aí. E você é volante, é o batedor oficial da equipe, é isso? Na verdade era o Neto. O Neto, acho que o Caetano já batia já, né? Vocês conhecem o Neto já batia. E o Neto, eu falo pra ele, você é azarado, irmão. Eu falo, você é azarado, porque toda vez que saiu os pênaltis, ele tinha sido substituído. E aí eu nos outros lugares que eu joguei, já batia, já assim. Pronto, aí tinha os batedores, aí o Neto saiu, eu peguei e bati. Aí bati outro, aí na final já tava em campo também. E não é muito comum, né? O volante ir lá e bater pênalti, não é... E ter a responsa, né? Porque do mesmo jeito que marcou ali, poderia ter perdido e ter sido um problema pra equipe. Como fácil. Todo mundo acha que pênalti é fácil, não vou mentir não. Se fosse fácil, o Messi fazia um monte. O que mais perde aí no mundo é o Messi e o Neymar. Eu falo que pênalti é fácil pro goleiro, porque se ele tomar o gol, ninguém cobre o goleiro. É o único momento que ninguém vai cobrar o goleiro. E ainda você quando ele falha no pênalti, os caras falam, coitado, quase pegou. Quase pegou. Cara, a bola vai na mão dele, ele deixa a bola entrar e o pessoal fala, poxa, quase pegou. Porque pro goleiro é ótimo o pênalti, né? A responsabilidade é toda de quem vai bater, né? É verdade, a pressão tá ali, né? A responsabilidade tá toda nas costas do batedor e tal. Pena que lá no Moreirense não tem nenhum shake, né? Porque você marca um gol desse, dá um título para um time pela primeira vez na história. Se você tá no Catar, o cara te dá uma Ferrari, te dá o... Só ele tava com uma coroa aqui no programa. Até no leste europeu rola muito isso. Leste europeu, Azerbaijão, leste europeu, esses lugares aí, ganha um jogo. É diferente a cultura. Mas ali você ganhou, acho que restaurante na cidade o ano inteiro. Lá não tem essas coisas assim? Deu. Mas mais em Guimarães, assim, a gente sai, porque aí os guimaranenses, quando não joga, torcem pra gente, assim. Apesar de a gente ser meu rival nos jogos assim e tal, mas eles torcem pra gente, né? Porque nós somos os menores, são do mesmo. Eles falam conselho ali, né? Na mesma cidade. Aí quando você saiu depois do gol, aí era rei. Aí agora já dá pra ir ganhar um descontinho, né? Agora balada é de graça, almoço de graça. O cara é um rapaz sério, Elton. Ele não é igual você não, Elton. Não é igual você que fica na balada. O rapaz é sério. É cultural, tá vendo? Até isso na Europa é diferente, cara. Lógico que é diferente. Lá não tem isso aí? Não dá pra quebrar? Não, depende da situação, mas assim, o depois de um gol desse, não dá pra... Não tem nada a ver com o Brasil. O cara respeita muito mais. Você vai... Eu joguei em clubes, por exemplo, na Romênia, aí durante a semana tem sauna, você vai pra sauna, o presidente ia na sauna com a gente e levava cerveja. E pros caras é normal, velho. Você vê o Bayern ganha lá, toma cerveja. Vai no Brasil e botar aí, os caras ficam... Dentro do vestiário, né? Os caras na caneca e tal. É que todo mundo acha que jogador de futebol não pode ter uma vida social. Esse é o grande problema. E é uma coisa meio hipócrita isso, né? Meio hipócrita, porque todo mundo toma, todo mundo sai, todo mundo... Agora é claro, né? Por exemplo, você na semana do clássico lá contra Guimarães, você não vai ficar dando bobeira, normal, né? Ou na véspera de um jogo grande contra um Porto, contra um Benfica ali, ou na semana, lógico que você não. Agora, se ganhou o jogo... à noite tá tudo certo. E rola aquelas coisas, tipo de... Pô, já que você falou que tem vários brasileiros lá no Moreirense, né? De repente, um final de semana, aí quem, tem esposa, tal, junta a família, vamos fazer um churrasco na casa de um churrasco na casa do outro. Isso é sempre, né? Fazer uma feijoada e tal. Jantar, né? Senão você não tem... Senão você não acaba não tendo vida, né? Porque assim, mesmo sendo portugueses, assim, a cultura deles é diferente. Eles são muito mais introspectivos e tal, assim, questão familiar e tal. Um português pra te chamar pra jantar é difícil. Já se acostumou com o vinho português, aquela coisa ruim que é o vinho português? Eu tô aprendendo. Agora eu tô aprendendo legal, tô sabendo escolher e tal. Não, escolher eu gosto de tomar, sou igual o Elton. Quando o pessoal fala assim, qual vinho que você toma? Eu falo, aquele lá que tá no copo, assim, eu gosto de saborear. Mas... Vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Tivemos rodada aí neste final de semana. No Sub-15, a Portuguesa Santista venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. O São Caetano foi até Diadema. Rinaldo prestigiado, hein? Já estava na Berlinda. Rafael Ebert já estava quase derrubando o Rinaldo, conseguiu vitória fora de casa.
O Santos venceu a equipe do São Bernardo. O Santos muito bem, né? Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista Sub-15. E o Jabaquara venceu o Mauaense pelo placar de 1-0. No Sub-17, Portuguesa Santista venceu a Água Santa por 2-1. O Clube Atlético Diadema ficou no empate com o São Caetano 1-1. São Bernardo perdeu para o Santos pelo placar de 3-1. E a equipe do Jabaquara foi goleada pelo Mauaense pelo placar de 5-0. No Sub-20, tivemos 2 jogos aí envolvendo as equipes do ABC. O clássico São Bernardo e Santo André acabou 0-0 e o outro clássico, a equipe do Água Santa venceu 4-0 a equipe do São Caetano, do nosso grande Márcio Grigio. Aliás, amanhã estaremos aqui recebendo o presidente Nairo Ferreira de Souza para falar um pouquinho do AD, para contar causos aí desse time do São Caetano, campeão paulista da Série A2. Cauê, mesmo que a distância tenha acompanhado aqui o esporte do ABC, Santo André esse ano que chegou aí na final, né, quase caiu, aí depois, essa coisa bacana que tem no Campeonato Paulista, primeiro você quase cai, aí depois você ainda entra numa outra competição e chegou na final da Copa do Interior, perdeu para o Ituano, mas aí o São Caetano voltando ao futebol, a primeira divisão, né, foi campeão paulista da Série A2. Sim, eu acompanhei um pouco porque o Neto era na minha casa sempre, e o Neto ficava, a gente conversava até com o irmão do Mário Fernandes, esqueci o nome dele. O Jô, atacante, tá voltando, voltando. Tava machucado, né? E aí o Jô ligava pra gente na internet, então a gente tava em casa, assim, a gente ficava acompanhando. Quando tinha jogo concentrado, a gente acabava assistindo um pouco. Santo André deu uma mudadinha de novo, assim, nos jogadores, mas depois eu vi que o Sérgio Guedes tinha voltado, tava o Cicinho, tinha algum pessoal que eu conhecia ali. Tem um pessoal ali que eu ficava olhando um pouco, mas se eu acompanhar pra caramba, assim, eu vou estar mentindo. Legal, o Jô que não joga desde outubro, né? Tá infelizmente machucado, passou por 2 intervenções cirúrgicas no joelho, mas já está treinando com bola com esse time que estreia aí na outra semana, no dia 1º de julho, diante do Santos, no estádio Anacleto Campanella, primeiro jogo da equipe do São Caetano na Copa Paulista, e é bom dizer que o Jô, não sei se estará em campo, mas deve já estar como opção para o técnico Luiz Carlos Martins, que permanece no São Caetano, né, Elton? Permanece, sempre faz bons trabalhos, né? Vinha batendo na trave, mas sempre era o melhor, antes do mata-mata era sempre a melhor equipe, enfim, fazia bons campeonatos e vinha batendo na trave. Esse ano subiu, conseguiu, e agora vamos ver se na Copa Paulista consegue, né, o título e voltar para a Série D, que eu acho que aí é o caminho a ser retomado pelo São Caetano, para tentar voltar aí pelo menos para a Série B do Brasileiro. Lembrando que pelo título, né, pelo título da Série A2, o São Caetano ano que vem disputa a Copa do Brasil. É que a Copa do Brasil, ela pode ser um jogo simplesmente, né? Vai jogar contra uma grande equipe, pode ser eliminado já de cara. Ainda mais com esse formato agora novo, que ele deve atuar em casa, né, contra um adversário, mas é sempre uma competição com nível nacional. Mas com esse inchaço, e o São Caetano tem uma boa equipe. O time do São Caetano hoje jogaria tranquilamente uma Série B de Brasileiro, na minha opinião. Você acha mesmo? Eu acho, porque tem muito time ruim na Série B do Brasileiro. Não, sei que é isso. Tem muito time ruim aí na Série B do Brasileiro. Os caras já, pô. E eu acho que mais umas 3, 4 peças tranquilamente conseguiria, se não para subir para a Série A, mas fazer um bom papel ali. Então, de repente, no sorteio, você pega um time de Série B, que é grande no seu estado, mas é de Série B e tal, num jogo único, por que não em casa? O Martins faz bons trabalhos, ainda mais no mata-mata, de repente, joga ali fechadinho do jeito que ele gosta. O time maior sempre vai querer agredir, de repente surpreende. E vale lembrar que o Santo André não disputa, né, a Copa Paulista, abriu mão da sua vaga da Copa Paulista. O São Bernardo joga, a equipe do Água Santa também joga a Copa Paulista, mas o Santo André fez essa opção. Ano que vem disputa o Campeonato Paulista. Deve ter problemas, né, Elton? Porque se não jogar um semestre inteiro parado é complicado, né? A Copa Paulista, depois, quando, né, junto os outros grupos, tem um custo muito grande de viagem. E de repente eles estão pensando no Campeonato Paulista do outro ano. Então, se as finanças realmente não estão enxutas aí, é bom dar uma segurada, o ano que empresta alguns jogadores aí, e o ano que vem eles retornam e faz um bom Campeonato Paulista. Agora, o São Caetano, até o Nairo pode esclarecer melhor, se está ali com as continhas enxutas, vale a pena tentar a vaga para a Série D, porque aí tentar aquela escadinha de novo e voltar no cenário nacional. Até porque, quanto mais evidência você tiver, mais negócio você faz com o jogador. É mais fácil de você negociar um jogador
estando numa divisão maior do seu país, né? Sem dúvida nenhuma. O São Caetano, que ganhou essa proporção aí após a conquista da Série A2 do Campeonato Paulista, vai disputar ano que vem a primeira divisão, deve ter aí uma soma de algumas peças, perdeu somente 3 jogadores, não eram jogadores que estavam com grande representatividade no grupo, né? Caso do Francisco Alex, que começou até como titular, o Lucas Frigeri começou como titular, o Lincoln começou como titular, mas todos terminaram no banco de reservas. Então, quer dizer, não eram jogadores que estavam na lista de prioridades do técnico Luiz Carlos Martins, os 3 saíram, conseguiu manter o Lincoln, aliás, o Hermínio, que foi um jogador que se destacou, o Carlão, que foi um jogador que se destacou muito aí, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista da Série A2, e principalmente, né, o Regis, que foi o cara das finais, marcou ali 3 gols nas últimas 2 partidas. Ele até brincou, eu só marquei 3 gols. Eu falei, tá, mas só marcou os 3 gols mais importantes do São Caetano. 2 gols na partida que deu acesso à primeira divisão e o gol do título depois na partida contra o Bragantino. Aliás, o presidente do Bragantino, que sofreu uma tentativa de assalto na última sexta-feira em São Paulo, tomou um tiro ali na região do pescoço. Meu amigo Marquinhos Chedi já está se recuperando, parece que conseguiu reverter o quadro dele, que era bastante complicado, mas infelizmente a violência fazendo aí mais uma vítima, mas o Marquinhos Chedi aparentemente está bem e se recuperando de uma forma bem tranquila. Aliás, esse problema de violência é outro que faz com que muitas pessoas fiquem por lá, né, o Cauê? Também, né, todo mundo com parte de família, com filho assim, essa escolha vale muito, né, conta muito. No Brasil tá complicado. Tá feia a coisa. Cauê, obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa Hora do Esporte, contando histórias aí, muito legal de Portugal. Só desejar sucesso. Saiba que agora vão estar mais do que nunca acompanhando aí as informações. Se você puder também de lá, manda informações pra gente, manda foto aí para o pessoal da nossa produção, pra gente estar sempre colocando. E como você é da região aqui, a porta tá sempre aberta pra você divulgar, meter umas caixas lá, mandar pra gente, derrubar uns lá, tomar uns vermelhos, manda pra gente também aqui as imagens que a gente vai estar divulgando. Sucesso lá em Portugal. Tá bem, agradeço, pode deixar que a gente vai mantendo contato, agradeço por ter aberto as portas aí. Sucesso. Embarca de volta quando? Sábado, dia 24. E aí começa trabalho já? Aí já faz os testes lá e começa a pré-temporada. Ah, que beleza. Elton, obrigado pela sua participação. Estaremos juntos no dia 1º de julho lá no Anacleto, não? Estaremos juntos no dia 1º de julho, convite aceito. Vamos começar a cobrir aí o São Caetano. Agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que precisar estaremos aí, Luciano. E claro, já mando um abraço lá pro Diego Galo, é um grande amigo também aqui da região. Jogava bem? Joga bem? Porque você corneta, corneta aí, fala aí agora. Ele chega junto, é um bom zagueiro, ele não dá moleza não. Tá e aí com o Cauê ajudando ali na frente da zaga, fica mais fácil de jogar, né? Deu uma amenizada, Tá certo. Elton, sucesso pra você. O Corinthians vai ser campeão brasileiro ou não? Tem chances. Esse Elton Sabonete já foi melhor, viu? Gente, tá chegando no final nosso programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. Lembrando, eu volto às 17 horas com Marcos Savoy no programa Sem Limites, trazendo as informações do esporte também com o Leandro Amaral e Amanda Sinac a partir das 19 horas e 30 minutos no Grande ABC Notícias. Amanhã tem muito mais. Presença do presidente do AD São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, falando um pouquinho sobre a administração do São Caetano. Valeu, galera. Valeu, Brasil!